Olá, leitores, a gente vai começar esse vídeo com um unboxing, ok? Um unboxing, e aí eu vou contando o que vai acontecer nesse vídeo. Bora lá. Pronto, bora lá. Esse vlog vai começar com esse unboxing porque a gente está aqui fazendo experiência científica. Uma experiência científica com um tipo de leitura diferente. E eu sei que muitos leitores têm como hábito, não como hábito direto, mas fazem isso de vez em quando. E eu me dei conta que eu nunca fiz. Eu não tô conseguindo me lembrar. Pensei. Eu nunca fiz a leitura dessa forma. Então é a hora de fazer, para ver o que é viver a experiência de ler um livro sem saber nada sobre ele. Pronto, falei. Eu comecei a perceber que muitos leitores, e aí eu já quero perguntar para você que está assistindo esse vídeo, se você já fez isso alguma vez. Ler livros sem saber nada, sem saber do autor, sem saber da história, nada da história, sem saber às vezes até se é um romance romântico, se é um romance histórico, se é uma ficção científica, se é um suspense policial. E então eu vou fazer essa experiência aqui junto com vocês. Se vocês já fizeram isso alguma vez ou fazem isso recorrentemente, me contem como é. Claro, eu já pelo título do livro, pela capa, um dos requisitos eu já usei para ter curiosidade para ler uma história, mas quando eu vou ler uma história, pelo menos eu já estou sabendo, ou pelo autor, que esse autor é conhecido por alguma razão, ou por alguma indicação, ou pelo menos a sinopse, o ambiente histórico, às vezes até o contexto histórico, eu procuro saber do escritor, daquele momento que foi escrito o livro. Então, vamos lá, o que eu fiz? Eu peguei alguns livros que, pelo título, sem saber nada, sem conhecer autor, tá? Sem nem saber quem é o autor. Claro, pelo nome, mas eu não sei quem é. Eu sei o nome do autor, mas não sei quem é. Pelo título, ou pela capa, ou pela... ou seja, eu tô criando na minha cabeça o que eu acho que é o livro. Ou então, aqueles que estavam há muito tempo lá no meu carrinho, para comprar, e por alguma razão isso já tem alguns anos, ou pelo menos um ano, eu não me lembro mais por que eu coloquei ele no meu carrinho lá de compras. Então vamos lá. O primeiro, eu tenho impressão que eu coloquei porque é um livro que eu acho que eu vi em alguns canais, mas eu não me lembro nada do que se trata. Só que eu gostei da brincadeira. Até a minha memória é um chick lit, então eu já começo sabendo um pouquinho sobre o livro. Eu acho que ele é um chick lit, ele é um romance romântico, mas que eu gostei muito do trocadilho do título, e foi só o que eu me lembrei dele, que é uma questão de química de Bonnie Garmus. Eu acho que é uma mulher, eu não tenho certeza, e tá aqui como uma leitura leve, mas que acho que é um romance romântico, tá? Eu acho. E eu acho essa coisa da química uma questão de química em que a gente mistura. A princípio eu acho também que eu tive uma lembrança assim, que eu acho que a protagonista, ela é uma cientista, ela estuda química. E essa coisa da química entre casais, tá? Independente de gênero, é uma coisa que eu achei bonitinha, então vai esse aqui. O próximo é um livro que o que eu acho é que é literatura contemporânea. Eu não me lembro mais porque ele foi parar no carrinho. E tá aqui pela editora, né? Talvez tô achando que é contemporâneo. Humanos Exemplares, de Juliana Leite. E eu não faço ideia. Eu acho que ela é uma brasileira. Também eu vou ler o livro sem saber nada. Não vou ler nem atrás, tá? Eu não vou ler nem atrás. E aí depois eu comento. Me contem se vocês conhecem algum desses livros. O próximo também tava no meu carrinho, não me lembro porquê, de Hella Hess, O Amigo Perdido. O título me atraiu aqui. Poxa, O Amigo Perdido, ele é fininho. Então vamos lá, vamos ver do que se trata essa história.
Essa coisa de amizades, de desencontros, não sei nada. Vamos descobrir juntos. Vai me contando se até agora um desses livros você já leu. Você vai saber qual vai ser os livros, como vai ser essas leituras. E esse aqui, pelo título também, sem saber nada, Iain Rage. Não sei se é homem, se é mulher, se é gênero não binário, nada, não sei. A capa também, ela me interessa demais. O título é Nós Nos Espalhamos. E olha essa capa. Essa capa merece que vocês vejam bem de pertinho. Nós nos espalhamos. Gente, essas ramificações de desdobramentos que me vieram assim algumas metáforas sobre a vida, sobre as linhagens, as nossas linhagens, filhos, netos, e sobre possibilidades que a vida nos oferece. Então esses desdobramentos aí de caminhos. E por isso que eu peguei aqui esse livro. Esse aqui é da editora Rocco. E pronto, tá? Nessa experiência eu não sei o que vai acontecer. Vou deixar aqui de lado. Tem mais esse aqui. Pronto, esse aqui, ele vem 2 livros, um deles nessa linha. Deixa eu mostrar primeiro o que não tem nada a ver com essa temática, mas acabou que veio junto, porque eu botei no carrinho. Esse aqui eu sei exatamente o que eu tô comprando, estou consciente, que é Lucy Worsley, Queen Victoria, biografia da Rainha Vitória, por essa biógrafa que eu peguei recomendação aonde, eu não me lembro. Mas aqui tá em inglês, não tem versão em português. E vamos ver como é que vai ser. Diz que é bem tranquilo para fazer a leitura em inglês. Pronto. Mas não tem a ver com esse vídeo. E esse aqui, pelo título, ele tava no meu carrinho, não me lembro mais porquê. Ocean Vuong, Sobre a Terra Somos Belos por um Instante. Gente, tem título mais lindo que esse? E aí, conhecem alguns desses livros? Deixa eu recapitular rapidinho. Então, ó, eu não faço ideia. Aqui eu já comecei com um pouquinho de ideia. Acho que é um romance levinho, uma questão de química, de Bonnie Garmus. Humanos Exemplares, de Juliana Leite. Esse eu acho que é contemporâneo. O Amigo Perdido, de Hella Hess. Não faço ideia. Talvez só do título, O Amigo Perdido. Nós Nos Espalhamos, Iain Rage, autor de Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Tô vendo isso agora, nem sabia. Nem conheço também esse livro. Não faço ideia. Deve ser drama. Estou Pensando em Acabar com Tudo. Ocean Vuong, Sobre a Terra Somos Belos por um Instante. Ok? Aí você já deixa seu comentário, mas esse vídeo não acabou, tá? O que eu quero dizer é que daqui a pouco você vai saber o que eu vou fazer. Eu vou escolher um livro dessa lista aqui para ler e vocês vão ver como é que foi a experiência de leitura de um livro totalmente surpresa. Então daqui a pouco, que para mim vai ser no futuro, mas para você já, vocês vão saber por onde que eu vou começar essa jornada de ler livros sem saber nada sobre eles. Oi, leitores! Então, tivemos um contratempo com o planejamento de vídeos para essa série de livros surpresa. O que acontece? Eu deveria ter vindo aqui para falar da primeira escolha que vocês já viram aí, que é Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, de Ocean Vuong. Só que eu já terminei de ler os dois. Então vamos lá, vamos dividir aqui. Você não sabe ainda qual é o próximo e eu vou falar, mas vocês já estão sabendo a verdade, que eu não vou ficar mentindo aqui, que eu não li o próximo, eu já li o próximo, tá? Então vamos lá, a primeira experiência lendo um livro surpresa. Eu
vamos começar, porque é complicado. Essa primeira experiência deu certo, tá? Depois eu conto a segunda. Fica aqui no vídeo até o fim. Só que eu comecei muito tensa. O que acontece? Eu queria saber de você aqui nos comentários. Me conta. Se você faz isso também que eu faço. Eu sei que eu não sou a única leitora que faz isso. Eu faço a gestão das minhas leituras. Que gestão é essa? Por isso que é muito difícil eu pegar um livro para ler sem saber nada sobre ele. Então, assim, eu gosto de ler normalmente as minhas leituras. A tendência é ter sempre livros que exigem mais atenção ou então livros pesados emocionalmente. Assim como eu gosto de ler livros leves também. Então, qual é a gestão que eu faço? Dificilmente eu leio livros pesados, mais de um livro pesado ao mesmo tempo. Depois que eu leio um livro muito pesado, eu pego uma leitura mais leve. Então, assim, eu entrei nesse livro, o que eu quero dizer, sim. E também, livros mais pesados, se eu tiver num dia ou num momento mais tensa, mais ansiosa, eu não pego muito esses livros tão fortes. Dito isso, quando eu peguei esse livro, me veio uma espécie de angústia, porque eu fiz realmente o documentário, quis documentar a experiência de não saber nada. E aí começa que é sobre um filho escrevendo a carta para uma mãe. Gente, me conta aqui, você leitor, você começa o livro sem saber nada, já vendo que é uma carta do filho para a mãe, você não vai pensar, é pesado? E realmente o livro é pesado, mas depois eu achei que deu para eu dar conta. Porque, nossa, gente, eu tava lendo muito durante a semana, de noite, eu fiquei muito tensa, com medo desse livro, assim, o meu sono, eu não dormi direito, porque já aconteceu isso com leituras, e aí, se eu não durmo direito, outro dia meu tá comprometido, né, eu já não consigo fazer as atividades do dia com a mesma qualidade, mas deu certo, tá? A história de uma carta de um filho para a mãe, logo depois eu comecei a perceber que tinha relação com questões ligadas à imigração, Vietnã e Estados Unidos. Aí se distanciou um pouco mais, deu para levar, apesar da história ser muito sensível e realmente triste também. Durante as leituras, ou logo depois que eu começo, ainda no comecinho, eu tenho a tendência de dar uma olhada na orelha do livro, às vezes faço alguma pesquisa na internet, e eu fiquei louca para saber sobre Ocean Vuong, que eu não sabia nem se era homem ou se era mulher. Quando a leitura vai começando, a gente percebe que a gente tem uma família vietnamita, então vai falar um pouco da guerra dos Estados Unidos lá no Vietnã. Eu nunca tinha lido livros com esse ambiente, com essa temática, eu amei. E já mostrando que teve uma família que teve que ir para os Estados Unidos e todas as questões relativas aí à imigração, muito forte a questão da língua, da cor da pele. Eu realmente, o começo desse livro eu amei. Depois eu continuei gostando, apesar de achar, eu fiquei encucada como que o filho, ele relatou em cartas coisas muito íntimas e muito profundas dele. Eu não comprei muito essa ideia, mas depois, quando foi chegando no final da leitura, eu entendi o porquê disso, né? Até pela estrutura do texto. A relação desse filho com a mãe é algo inédito nas leituras que eu já fiz, é algo difícil, porque só uma revelação aqui que não é no começo do livro. Esse menino, ele é chamado pela família, pela mãe e pela avó, eu acho, é a tia, não me lembro agora, por cachorrinho. Então, eu nunca tinha lido uma relação mãe-filho que fosse assim, junto, né? A gente tem violência, a gente tem abandono, a gente tem também proteção, a gente tem amor, só que tudo de um jeito, porque as questões voltadas à imigração estão permeando esses personagens, né? Então é tudo de um jeito misturado. E
Enfim, a leitura, eu comento mais no vídeo de leituras, e a leitura, assim, a experiência valeu, tá? No final, as minhas suspeitas estavam certas. Eu fui aqui e o autor, eu tava com a sensação de que ele tinha, a família dele tinha passado, ele tinha essa ascendência vietnamita, e realmente ele nasceu em Saigon, no Vietnã, e ele depois foi para os Estados Unidos, né? Então, a gente já sente às vezes que alguns textos, mesmo sendo de ficção, carregam essa memória do próprio escritor, tá? Então, Sobre a Terra, Somos Belos por um Instante, o livro que eu comprei pelo título, Continuo Amando, de Ocean Vuong. Foi uma experiência bem gostosa, tensa no começo, mas deu tudo certo. Agora vamos ao flop da experiência, que é Uma Questão de Química, de Bonnie Garmus. O que aconteceu com esse livro? Esse livro não tem problema nenhum, o problema foi comigo. Porque depois de ter terminado o livro do Ocean Vuong, eu fui, poxa, eu vou pegar aquela coisa, gestão de leituras, eu vou pegar a leitura leve. Eu achei que era uma leitura leve, uma questão de química. E eu imaginava que tinha a ver com relações profissionais ligadas à mulher. Até tem, mas o problema é porque esse livro está muito pautado no romance, e eu não estava no ânimo de ler romance romântico. E aí o que aconteceu? O livro tem uns toques engraçados, então a leitura foi meio turbulenta. Então, era um livro gostosinho de ler, e alguns dias eu pegava ele, lia até bastante, porque tava com vou pegar uma coisa leve aqui, eu não tô querendo ler nada que eu esteja lendo no momento. Inclusive, eu acabei lendo no meio do livro, eu fui meio que perdendo o interesse, e aí eu comecei a ler o Ensaio sobre a Cegueira do Saramago, e aí esse livro foi ficando até meio para trás, tá? Por questão de interesse mesmo, gente. Então, assim, essa coisa do surpresa, se eu tivesse lido a sinopse, eu não ia ter pego esse livro nesse momento. E eu meio que me forcei a terminar depois que eu tinha passado da metade. Eu quase nunca faço isso com livros. Muito por causa da experiência do documentário, para ficar bem direitinho. Dizer assim, não, deixa eu ver como que ler dessa forma pode ser bom e talvez tenha sido ruim também. Eu acho que eu vou continuar, não com essa experiência já foi. Depois eu posso fazer outros vlogs um pouco menos radicais, de não pegar um livro assim tão... Por isso que eu fui ler, simbólico, fui ler o Ensaio sobre a Cegueira, né? Tive que fazer a analogia. Mas aí eu posso pegar um outro livro que eu tenha aqui, que eu tenha comprado, que eu não esteja lembrando muito da história. Posso fazer essa brincadeirinha depois em outros vlogs, mas vão ter outros temas para os vlogs futuros, tá? E é isso, eu acho que sobre esses livros, Uma Questão de Química e Sobre a Terra, Somos Belos por um Instante, a gente também conversa mais nos vídeos de leituras aqui do canal. Dá uma olhada se você está inscrito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência, e até o próximo vídeo.